Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Será que não temos percebido que os nossos corpos são sagrados e são o lugar de habitação do Espírito Santo, o qual recebemos de Deus? Nós não pertencemos a nós mesmos. Fomos comprados por um preço elevado, o sangue de Jesus. Portanto, devemos honrar a Deus com os nossos corpos, dedicando-os completamente ao seu serviço, pois Ele, em sua graça infinita, pagou um alto preço para que fôssemos libertos e totalmente transformados. Dessa forma, precisamos reconhecer que cada parte do nosso ser é uma expressão viva da redenção divina. E em resposta a esse sacrifício, que escolhemos viver em total submissão ao plano celestial, dedicando cada aspecto de nossas vidas à glória daquele que nos resgatou e nos fez novas criaturas em Cristo Jesus. Como seguidores de Cristo, temos uma responsabilidade sagrada sobre nossos corpos. Paulo está nos lembrando que os nossos corpos são o templo do Espírito Santo, que foram adquiridos por Deus mediante um alto preço. Essa verdade nos convoca a uma prática de santificação, dedicando nossos corpos ao propósito divino. A santificação não é apenas uma terminologia teológica distante, mas uma chamada prática para dedicar cada parte de nós a Deus. Podemos santificar nosso corpo também quando cuidamos dele. A analogia é simples. Cuidar também é santificar. Podemos ler nos Salmos 119, versículo 73, que diz: As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. O salmista compreende isso quando declara que Deus nos deu este corpo. E nossa responsabilidade é, de uma forma racional, prestarmos atenção às suas leis, incluindo os princípios de saúde. Na lei do Senhor que foi entregue à nação de Israel, havia muitos detalhes que tinham a intenção de preservar a saúde física do povo de Deus. Nossa motivação para entrarmos em forma vai muito além daquilo que é o estético. Na realidade, é uma resposta à graça de Deus e um ato de obediência. Podemos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 25, que diz: E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Paulo aqui está destacando que cada atleta entra em rigoroso treinamento, disciplinando-se e se dedicando intensamente em sua busca pelo prêmio das suas competições. Contudo, nós, que almejamos uma recompensa eterna, não nos submetemos apenas a uma preparação física, mas nos empenhamos em moldar todo o nosso ser, mente, corpo e espírito. E isso para alcançarmos a plenitude do propósito celestial. Assim como os competidores visam a um prêmio que perderá completamente o valor com o tempo, nós perseguimos algo imortal e eterno, guiados pela paixão de agradarmos ao Senhor, que nos capacitou para vivermos plenamente, cuidando de cada aspecto de nossa existência para sermos instrumentos eficazes em suas mãos enquanto estivermos aqui na terra. Podemos afirmar sem medo de errar que a nossa saúde não é apenas para o nosso benefício, mas é para sermos eficazes na missão que Deus tem para nós. Entendemos que quando negligenciamos o descanso adequado, uma alimentação equilibrada ou cultivarmos uma atitude negativa em relação ao nosso corpo, isso compromete a eficácia do nosso serviço prestado a Deus. Não podemos desprezar a importância do descanso, pois Deus não pode usar alguém que se encontra sempre cansado. Cuidar do corpo é, portanto, um ato de adoração prática.
Podemos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13, que diz: Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha que interessante. Em relação à alimentação, a analogia de Paulo comparando o excesso alimentar à falta de santidade sexual. Isso é impactante. A disciplina em nossas escolhas alimentares é uma expressão da nossa submissão a Deus. A maneira como cuidamos de nossos corpos reflete nosso entendimento do Criador, Redentor e Santificador. A atitude em relação ao corpo também é crucial. Precisa haver equilíbrio. Temos que destacar que não devemos negligenciar e nem adorarmos excessivamente o nosso corpo. Ao invés disso, devemos respeitá-lo como um presente de Deus, que criou, redimiu e habita em nós. Entendemos que um corpo bem cuidado é um meio eficaz de servir a Deus e amarmos aos outros. Para aplicação prática, devemos avaliar nossos hábitos de sono, escolhas alimentares e atitudes em relação ao corpo. Um passo simples hoje pode ser priorizar o descanso adequado, fazer escolhas alimentares mais saudáveis, beber água e cultivar uma atitude de gratidão por nossos corpos. Cada passo é uma expressão tangível de nossa dedicação a Deus e uma busca para sermos vasos mais eficazes em suas mãos.